Convido-os a ler e refletir no Salmo de número 103. Para tanto, eu quero ler os primeiros versículos, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche de bens a tua boca, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Temos lido até o verso 9. Quero fazer algumas considerações a respeito deste salmo em especial. Ele é tido como um salmo davídico. Isso não necessariamente significa que Davi o tenha escrito, mas que provavelmente alguém que escreveu dedicou este salmo a Davi. É um salmo reflexivo. Ele é todo composto na forma de um solilóquio, um conversar consigo, um falar com sua alma. Assim, a primeira frase que aparece no salmo é: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esta frase vai aparecer novamente no versículo 22. O salmista apresenta neste salmo, com todas as letras do alfabeto hebraico, as razões, os motivos pelos quais sua alma deve bendizer ao Senhor. Certamente ele vivia um momento em que se perguntava por que devo louvar e exaltar ao Senhor. E então ele, ao compor este salmo, ele medita sobre as muitas razões. E essas muitas razões estão agrupadas em dois grupos específicos. O primeiro grupo é aquele que diz respeito às razões relacionadas aos atos de Deus. E a segunda são aqueles motivos pelos quais deve ser Deus exaltado pelo seu caráter. Nós podemos ver aqui que inicialmente ele começa a falar da primeira e maior de todas as bênçãos, que é o perdão dos pecados. O verso 3 diz: é Ele quem perdoa todos os seus pecados. Se uma pessoa for abençoada e tiver bênçãos materiais das mais variadas naturezas, mas não tiver o seu pecado perdoado, certamente nada disso se aproveitará a ela. Logo depois de falar do perdão dos pecados, que é a bênção espiritual, o salmista chama a atenção para as bênçãos materiais. Ele diz: é Ele quem enche de bens a tua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. As bênçãos materiais podem acompanhar as bênçãos espirituais e ser para elas um complemento. Paulo, escrevendo a Gaio, disse que você tenha saúde e tudo vá bem, como está bem a sua alma. E o salmista afirma que aquele que medita na lei do Senhor, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. As bênçãos materiais podem acompanhar a bênção espiritual do perdão, da regeneração, da salvação. Também a bênção judicial. O verso 6 ele diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. É Deus o juiz que julga todas as coisas e que dá ganho de causa ao justo, ao que é inocente. E isto é uma bênção, e ele concorda com isso, pois ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, bendiga todo o meu ser, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. São tremendas estas bênçãos, a espiritual, a material e a judicial. Porém, estes são, na verdade, os motivos pelos quais ele deve bendizer ao Senhor por seus atos. Mas quais são as razões
que ele vai apresentar para que Deus seja bendito pelo seu caráter. Antes de abordar esses aspectos, ele faz um verso de transição, que é o verso 7. O verso 7 ele diz duas coisas interessantes. Ele diz, primeiramente, que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós podemos perceber aqui que os filhos de Israel viram os atos de Deus. Eles foram pacientes das ações salvadoras de Deus. Mas Moisés, que tinha muito mais intimidade com Deus, conheceu os caminhos de Deus. Então, mais do que conhecer os atos de Deus, nós devemos querer, desejar, conhecer o caráter de Deus, conhecer o próprio Deus. E o que ele diz a respeito de Deus, sobre o caráter de Deus? Primeiramente, ele diz, o Senhor é compassivo e misericordioso. Antes de mais nada, ele se lembra do fato de que Deus é extremamente tolerante. A palavra compaixão indica não somente aquela identificação na miséria do ser humano, mas no fato de Deus tolerar as coisas que fazemos e não nos punir severamente ou imediatamente. E depois ele diz, é misericordioso. Essas são duas palavras que indicam tanto o carinho, a compreensão, como também o cuidado constante de Deus. A compaixão e a misericórdia de Deus são apresentadas como virtudes basilares do caráter de Deus. São seus virtudes relacionais. Logo em seguida ele diz, o Senhor é muito paciente e cheio de amor. A palavra que é usada para se referir ao amor aqui indica aquele relacionamento que Deus tem de uma maneira toda especial com aqueles que estão aliançados com Ele. Deus tem paciência, não se ira facilmente, Ele é tardio em irar-se e Ele tem um grande amor para com os seus filhos. Este é o amor da aliança. Então, porque Deus é misericordioso e compassivo, ele diz, ele não acusa sem cessar, não fica ressentido, não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Os versos 9 e 10 nos diz isso. E por que ele age assim? Por que ele faz essas coisas? Os versos 11 a 14 vão esclarecer dizendo, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que fomos formados. Lembra-se que somos pó. Isso tudo expressa a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus que não reconhece limites. Por isso, ele está dizendo à sua alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Estes motivos são motivos de sobra para que nós vivamos todos os dias da nossa vida, dizendo para a nossa alma, alma, por que você está abatida? Confia no Senhor, bendiga ao Senhor. Ele tem feito coisas grandiosas, maravilhosas, coisas tremendas em seu favor. E a razão por que ele faz essas coisas é porque ele é bom, ele é misericordioso, ele é fiel, ele é justo. Ele é aquele que é movido por amor, amor que ele dedica constantemente a nós, seu cuidado contínuo. O profeta Jeremias diz, a razão pela qual não somos consumidos é porque Deus é misericordioso. E a sua misericórdia, ela não tem fim, se renova a cada manhã. Os versos 15 a 18, o salmista deixa de lado os motivos pelos quais ele tem que bendizer ao Senhor e ressalta algo que nós podemos chamar de o grande contraste da vida. Primeiramente, ele fala sobre o homem, a vida humana. E ele diz que a vida humana é semelhante à relva, floresce como a flor do campo e se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais do lugar em que estava. Os versos 15 e 16 nos diz isso. Mostra então como nós somos, de alguma maneira, efêmeros, passageiros. A nossa vida não tem consistência. Tiago disse que nós não devemos pensar, vou fazer isso, aquilo outro, porque o que é a nossa vida? Somos como a neblina, que assim que o sol nasce, ela se desfaz e dela não sabemos, não temos mais nenhuma notícia. Assim é a vida humana.
Por outro lado, ele contrasta essa efemeridade da vida humana com a eternidade do amor leal de Deus. O amor leal de Deus, o seu amor que está sobre aqueles que o temem e a sua justiça com os filhos de seus filhos. Pois o Senhor se lembra deles, o Senhor os abençoa, o Senhor os guarda. O amor de Deus é permanente. Não é como a nossa vida, que é efêmera e passa, mas o amor de Deus permanece. Quando ele caminha para o final do seu salmo, ele faz ainda uma reflexão que nós precisamos levar em consideração. E essa está no versículo 19. Essa consideração do verso 19 é muito importante porque os atos de Deus são atos soberanos. Deus faz porque Ele é. As ações de Deus são ações livres, nada há que o constranja a isso. O verso 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Aqui ele realça a soberania de Deus. O Deus que nos ama é o Deus soberano que faz absolutamente tudo o que Ele deseja fazer. Porque Deus é soberano, Ele então exerce sua misericórdia, sua graça, sua bondade, porque assim Ele é movido por ser bom, por ser um Deus de amor. Já caminhando para o final dos seus salmos, versos 20 a 22, ele não somente exorta a sua alma a exaltar o Senhor, mas ele diz: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. E por fim, bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. E minha alma bendiz ao Senhor. Esteja você sempre grata ao Senhor. Exalte ao Senhor com palavras. Viva para a glória de Deus, porque os atos de Deus são atos maravilhosos e o caráter de Deus é perfeito. Razão não falta para que nós possamos bendizer ao Senhor todos os dias e jamais nos esquecermos de nenhum de seus benefícios. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.